Vamos mudar de assunto agora, porque eu quero saber se você é do tipo de pessoa que não planeja o seu dia, que vai deixando aí tudo para a última hora e se distrai facilmente no trabalho com as redes sociais, e-mails e com a sua própria bagunça. Manter o foco no trabalho nem sempre é tarefa fácil, mas pode ser o grande diferencial para você crescer no emprego. Este é o assunto de hoje com a coach Carolina Linhares. Seja muito bem-vinda. Bom dia para você, Carol. Bom dia. Então, trabalho, foco, concentração, segunda-feira tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Até a gente pegar no tranco. E é importante a gente entender que para ter foco a gente precisa treinar a nossa capacidade de atenção. E a nossa capacidade de atenção ela é como se fosse um músculo, que se a gente treina, fortalece, mas se a gente não treina, vai então minguando, né? Vai definhando. E para isso, a gente precisa saber que para ter essa capacidade de atenção, eu preciso fazer escolhas. O tempo inteiro a gente faz escolhas aonde é que a gente vai focar, não é verdade? E essas escolhas, elas dão consequência. Então, eu preciso entender que se eu fizer uma escolha de ficar 20 minutos numa rede social, eu vou ter tal consequência. Então, esse é um primeiro... 20 minutos a menos... A menos da minha produtividade. Então, o tempo inteiro eu preciso entender o que a escolha do meu foco vai me trazer como consequência. Importante, É importante. E outra analogia bem interessante é a da lanterna também. Para que eu possa ter foco, eu preciso o quê? Entender que quando eu ligo uma lanterna, não dá aquele fecho de luz, né? Sim. Então, quando eu ligo essa lanterna, dá essa luz e todo o redor se apaga. Então, o foco é exatamente isso, dar essa luz e apagar todo o resto, que é tirar as distrações que existem no foco. Se concentrar naquilo que você está proposto. Exatamente, e tirar o que nos distrai. E para isso, então, eu trouxe algumas dicas. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão, então, as dicas super importantes para a gente colocar isso em prática, né, Carolina? Exatamente. Olha só, a primeira dica é a alimentação. Para que a gente possa ter foco, nós precisamos nos alimentar com alimentos que tragam energia. E uma boa alimentação de manhã é extremamente importante para a produtividade do meu dia. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, porque se eu não me alimento bem, o meu cérebro fica brigando com a fome, na verdade. Tira aquela concentração. A concentração. Então, é preciso se alimentar, trazer alimentos com energia para que o meu cérebro realmente esteja destinado ao que é importante, que é manter o foco. Muito bem, olha aí. A outra questão é planeje o seu dia. A gente começa o dia fazendo. Então, assim, faz uma listinha para 5 minutos e faz uma listinha do que é importante, quais as atividades que eu preciso desenvolver. Descubra o problema. Esse é uma dica super importante e quase que ninguém faz. Qual é o problema que eu tenho para resolver hoje? Ou quais são os problemas? E com isso, defina uma meta para o seu dia. Aquela meta que você vai cumprir até o final do seu dia. E a gente só consegue definir meta quando eu realmente entendo o problema e dou uma resposta para resolver esse problema. Então, esse é um ponto muito importante. Porque às vezes a gente fala, ai, não consegui fazer nada do que eu precisava. Só que muitas vezes falta isso. Nem definiu o problema. Não definiu o que é que eu preciso. O que eu preciso resolver hoje. Então, é uma dica assim, extremamente importante. Limpar a mesa. Limpar a mesa é o seguinte, eu sempre digo, para ter foco interno, eu preciso ter organização externa. Muitas vezes, a falta de organização, ela está fora e isso impede que eu organize a minha mente. Então, o limpar a mesa é exatamente, organiza fora para que tu possas ter a tua mente também mais organizada, não te distraia com as coisas do externo. Parece que até em casa é assim, eu me sinto mais, melhor, mais organizada, assim, quando as coisas estão no lugar. Com então, certeza. Isso tem tudo a ver, tem relação. Fundamental, exatamente. Muito bem. Redes sociais. As redes sociais, já falei, e quando eu falo das redes sociais, é exatamente a questão de a gente definir horários para isso, né? Elas estão nos roubando o tempo inteiro. A gente para o tempo inteiro para dar uma olhadinha no Instagram, dar uma olhadinha no Facebook. Elas são importantes, mas a gente precisa colocar horários para elas, para que elas não nos distraiam demais. Igual com criança, com a gente também tem que ser assim, horário. Tá certo. E aí, outra questão também é dividir as tarefas. Tem uma metodologia para que a gente possa ter produtividade, que ela diz que nós devíamos fazer tarefas médias, assim, em tempo médio, 25 minutos e descansar 5. O nosso cérebro, ele precisa do quê? Esforço, repouso. Esforço, repouso. Então, nós precisamos fazer uma tarefa que exige concentração, colocar um timer, 25 minutos, depois eu descanso 5. Faço 25 minutos e dividir essa tarefa em bloco. Para conseguir exatamente
focar, porque o nosso cérebro não consegue focar durante muito tempo. Sim. Então, esse é um bom exercício para que eu faça com o meu cérebro como ele funciona, porque ele funciona nesse esforço e repouso. Que tem a ver com isso aqui, faça pausas. Exatamente. Evite bebidas energéticas. Olha só que coisa engraçada, todo mundo acha que tem que ficar tomando café, guaraná. Pra conseguir. Tem gente que fica com uma térmica de café o dia todo. Exatamente. Quando a gente toma essas bebidas energéticas, a gente está destreinando o cérebro a ter o foco. Nossa, nós estamos tirando gente. a capacidade de atenção, deixando de treinar a capacidade de atenção. Então, assim, tome um café de manhã, mas não use o café para que seja a sua bebida energética para que você possa ter concentração, porque o efeito é rebote depois. E exercício. E aí, quando eu falo exercícios, assim, o exercício não só para manter o corpo saudável, que é importante, mas por conta das químicas que ele libera no nosso corpo e principalmente no nosso cérebro, para que a gente possa ter atenção. E também exercícios 2 vezes. Comece a fazer tudo isso que a gente deu como dica. Então, não deixe de fazer isso, porque é importantíssimo para que a gente possa ter produtividade. É um treino, na verdade. Que ótimo para começar bem a semana. Essas dicas super importantes que a Carolina sempre traz para a gente na segunda-feira. Muito obrigada, viu, Carolina? Imagina, obrigada e vamos lá. E para quem não tomou café ainda, um bom café da manhã. Bom café que é importante para quem tenha produtividade.